Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra de Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Eu vou ler com os irmãos no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 33. Livro de 2 Reis, capítulo 18, 18 quer dizer 2 vezes 9. E Jesus, ele é a serpente, que é o número 9. O número 9 no hebraico é a sabedoria, que é a serpente. O número 9 no hebraico são os 9 mandamentos, que é Cristo. Deus é o mandamento do sábado, que é o sétimo espírito, que é o 7 espírito. E a doutrina dos 7 espíritos são os 9 mandamentos, que é a serpente, a sabedoria. Então, quando você lê 2 Reis 18, é 2 vezes 9. Aqui, o rei da Síria estava dizendo que ele é sábio e que a sabedoria de Deus estava sobre ele. Olha o que ele diz aqui para o rei Ezequias. 2 Reis 18, 33. Ele diz, porventura, os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? O que é feito dos deuses de Ramate, de Arpade? O que é feito dos deuses de Sefar, Efaim, Iva, e porventura livraram Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses da terra, que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém, calou-se o povo e não lhe respondeu uma palavra. Então aqui o rei da Síria estava desafiando, dizendo que Deus não poderia defender Jerusalém dele. Ou seja, ele estava se colocando como Deus. Por isso que é usado o número 33. 33, o que é? Quem que viveu 33 anos? Cristo. Ele estava se passando pela palavra que é Jesus, dizendo, porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra? Entendeu? Aí quando você vai aqui no livro de 2 Reis, capítulo 19, versículo 33. Lembrando, Deus são os 10 mandamentos. E Jesus, ele é os 9 mandamentos, que é a sabedoria de Deus, a serpente. Quando você lê o 2 Reis 19, aqui é os 10 mandamentos, que é Deus falando, com Jesus a sua sabedoria, que é o número 9. Entendeu? Deus é os 10 mandamentos e Jesus é o número 9. O capítulo 19 significa Deus, que é os 10 mandamentos falando, junto com a sua sabedoria, por isso que é 19. E olha o que diz aqui, 2 Reis 19, 33, pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Aqui Deus se levantou, o verdadeiro Deus se levantou, e depois quando você vai ler mais embaixo, está escrito que o anjo do Senhor feriu o arraial dos assírios. E no outro dia amanheceram todos os soldados mortos, 185 mil soldados foram mortos numa noite. E o rei foi embora e no final os próprios filhos desse rei matou ele. Entendeu? Essa é a palavra de Deus. Então quando você vê isso aqui, você vê Satanás usando essas pessoas. Essas pessoas são anticristo. Aqui você vê Satanás usando essas pessoas para afrontar o servo de Deus verdadeiro. E logo em seguida você vê Deus proporcionando a derrota deles, porque eles procuraram a morte. Vigiar e orar, irmão. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é os 10 mandamentos. Se você procurar a morte, você vai encontrar. Se você for humilde e aceitar Jesus e os seus mandamentos, terá vida eterna no paraíso. Bom dia, Pai do Senhor.